Semana passada o nosso convidado atrasou, aí a gente fez uma brincadeira. Depende, Ah, é? deixei quem quisesse entrar, né? Aí, Maranhão, Aham. sabia? Pô, espero que esteja tudo bem aí, Maranhão, terra boa. Tô com a passagem comprada pro Maranhão. Na, Foi 2 semanas depois da pandemia. Aí tive que transferir. Não sei para E- quando, mas Maranhão. Ô, Fábio, vamos começar, pessoal. A gente tem na educação física, né? Você. Tati Valnei já de papo. É, você. A gente sempre conversa, né? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vou pedir para você se apresentar. Se apresenta aí. A gente já trabalha há muito tempo. Sim. Bom, Ana, primeiro te agradecer aí pelo convite, né? Eu estava falando com você um pouco antes aí, que é a primeira live, eu nunca fiz live aqui no Aham. Instagram, então é só você mesmo, né, para me fazer estar aqui, mas muito obrigado, tô feliz, né, com uma novidade para mim, sou professor, né, a gente já trabalhou junto tantas vezes, né, dando aula, junto com Uhum. o professor Valnei também. Eu trabalho com comunicação, sou publicitário, formado há mais ou menos uns 20 anos, 18 a 20 anos, e, e trabalho com comunicação, publicidade. Tem uma empresa chamada Clarideia, @Clarideia, que a Clarideia, inicialmente, eu criei a Clarideia como uma agência de comunicação para desenvolver apresentações, tá? Aham. Então, roteiro de design de apresentações. Então, eu tenho muitos clientes que são empreendedores, professores, palestrantes, pessoas que usam a apresentação como uma ferramenta para profissional, né? E não só, Aham. enfim. Então eu criei a Clarideia com esse propósito, de ser uma agência para construir apresentações. Só que eu aprendi uma vez, né, com uma chefe que eu tive, a Silvia, e uma vez ela falou para mim, Fábio, você faz as apresentações tão bacanas que você precisa fazer as outras coisas também como se estivesse contando uma história, né? Então, um Uhum. site ele também pode contar uma história. Um site também ele pode ser trabalhado na comunicação de uma maneira a contar uma história, né? Então, a gente ouve falar tanto de storytelling hoje em dia, né? A É importância de verdade. você não só dizer, olha, compra, 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 que meu produto é melhor, meu produto é bom, mas você criar uma identificação com o seu cliente através da sua marca, né? Uhum. Então, eu tenho trabalhado aí desses anos como professor, dou aula em escolas de negócio, né? Já dei aula na FGV, na Cândido Mendes, né? Hoje eu estou dando aula na Integra, que o antigo IUPERJ, hoje virou Integra. Então, é uma paixão. Dar aula, para mim, algo que realmente me deixa muito feliz. Né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é um pouco uma aula, né? Mais uma É, troca. é Então, verdade. você levar conhecimento às pessoas, né? Isso me deixa muito feliz. Show, show. E você é parceiro da Fitness Coach, né? Sim, parceiro da Fitness Coach. A Fitness Coach, pô, eu, assim, nessa quarentena eu vou confessar para você, Ana, não tô. Dá para ver, né? Não preciso falar nada. Mas é normal, Fábio. Não, O professor de educação física está passando por isso, principalmente que a nossa rotina era muito intensa, diária, assim, de sair, ficar o dia inteiro na rua. E a gente está passando por isso. Então a gente consegue compreender e adequar aí para o cliente qual é o melhor. A Tati botou é, aqui, estou desenvolvendo agora várias coisas incríveis que aprendi com o Fábio. Com certeza, Tati. É, e valeu, aí, Tati. e aí a gente estava conversando aqui como as coisas mudam, né? É, eu tava contando pro Fábio o case da Globo, né? Que muita gente, nós brasileiros somos muito mediatistas, né? Então a Globo não assinar contrato com José da Abreu, não renovar o contrato, né? José da Abreu, Miguel Falabella, Zeca Camargo, as pessoas ficam impressionadas, está falindo, tal.
Mas se a gente olhar para o mercado hoje, a Globo, as televisões abertas não fazem, nunca fizeram concorrência tão forte com a Globo, nunca chegaram aos pés da Globo. Só que entraram outras empresas no mercado, né, Fábio? Muito grandes. Netflix, a Globo mesmo criou o próprio concorrente, Globoplay, Prime, Telecine, HBO, hoje que você te acompanha no celular. Você não precisa chegar em Sim, casa e ligar um botão. E aí, sim. na nossa área, assim, na nossa tecnologia, fala, Vitor, fala, Bicudo, vamos ver se a gente consegue fazer uma brincadeira lá no final. Lá na tecnologia, quando entrou a internet, a gente tinha um site e tinha aquelas redes sociais que a gente conversava e ninguém via, né? Aí veio o Sim. Orkut, que morreu, e aí veio o Facebook, que é uma rede de grande relevância para você se divulgar, e o Instagram, que está muito forte hoje no Brasil, né? Só que Sim. eu vejo muitos profissionais se perdem nisso, na divulgação dentro só da rede social, como Instagram e Facebook, e esquecem de ter uma identidade mais sólida na rede, né? O que você indica para gente? É interessante, Ana. Realmente, o que acontece hoje é que é imprescindível você. Ah, preciso estar em todas as redes? Não. Você tem que estar nas redes que você consegue atender. Não adianta você abrir frente em tudo quanto é lugar e não conseguir estar presente ali, responder, publicar, né? Então, a presença ela tem que ser real, né? Só que como você falou, o que a gente percebe hoje em dia é o seguinte: o teu conteúdo, se o teu conteúdo está só no Instagram, só no Facebook, só no Twitter, só no LinkedIn, essas ferramentas não são suas, né? Eu até sugeri o tema, né? Seu site, seu domínio. Se você tem o seu site, o seu local, onde as pessoas vão te encontrar, independente se a política do Facebook mudar, como é que eu fico? Como é que fica a minha marca? Como é que fica o meu conteúdo? Né? Então, é muito importante hoje em dia você estar presente, né? Porque qual é a rede social que eu preciso estar? É a rede social onde estão os meus clientes, né? Ou futuros clientes. Então, você precisa primeiro escolher a rede social né, para você popular e, ao mesmo tempo, você precisa ter um lugar só para chamar de seu, né? O seu domínio, o seu site, para que você possa, a partir dele, gerar conteúdo para as outras redes. Então, eu acredito muito nisso. E hoje em dia existe algumas pessoas que falam, não, eu não preciso ter site, eu vou fazer minha página no Facebook, eu tenho, sei lá, 50 mil seguidores, eu tenho 20 mil seguidores, que seja, então eu não preciso ter meu site. Mas eu engano, porque, como você falou, o Orkut foi embora, né? Cadê o Orkut? Né? Assim, dessa mesma forma, as outras redes, as políticas podem ser alteradas, como já estão sendo alteradas, né, Ana? A gente que É. administra a página no Facebook ou no Instagram, como é difícil você fazer com que a sua mensagem chegue até as pessoas. Cada vez é mais difícil no orgânico, né, que é a publicação, né, não paga, chegar nas pessoas. Então, eu tive uma experiência recentemente, que tem uma página de um cliente meu que tem 80 mil seguidores. Aí eu fiz uma publicação inicial, orgânica, ele mostrou para 300 pessoas só. Aham. Então, você vê, de 80 mil, ele mostrou para 300 pessoas. Legal. Então, é lógico, é um relacionamento, né? Você precisa construir esse relacionamento e a presença é importante. Mas é importante também você ter um lugar para chamar de seu, né? O seu site, o seu domínio. Aí você paga por isso, né? Não, é Sim, diferente de uma coisa que você tem de graça, né? O Bicudo, o Fabrício Bicudo, mas hoje em dia o crescimento das redes sociais não apagou um pouquinho os sites? ele apagou na seguinte situação. O site hoje, a rede social, ela é a porta de entrada, para as pessoas vendem por meio do Instagram hoje em dia, né? Então você Aham. está lá na feed do Instagram e você vê um anúncio lá, clique aqui e compre, né? Então esse clique aqui em compre é uma chamada no Instagram, mas a compra não é fechada dentro do Instagram. Você é levado para o site da pessoa e lá você compra, lá você fecha a Perfeito. compra, né? Então, da mesma maneira,
É porque é o seguinte, a rede social nada mais é do que o lugar onde as pessoas estão. As Uhum. pessoas não vão para o teu site para ver notícia, dificilmente, né? Alguns portais só que geram muito conteúdo atraem as pessoas, né, para os seus sites. Mas normalmente as pessoas estão nas redes sociais. Então você precisa jogar uma isca na rede social para trazer as pessoas para dentro do seu site e assim fechar negócio, né? Então, mas, Oi. sim. Não, Não, pode falar. isso é interessante. Tem uma pergunta da Tati, mas eu queria colocar antes aí do que você está falando. Eu fiz uma pesquisa de mercado, de concorrentes, e eu tenho um concorrente muito forte, mas ele só tem produto online, né? Sim, E a rede social dele é muito rica em vídeos, explicações. Como eu fiz uma pesquisa de mercado, eu fui no site dele. Eu, assim, particularmente, eu nunca compraria, porque ele não cuidou da casinha. Ele tem um sim, site como se fosse feito no Word, entendeu? Ele tem domínio e aí escreveu as coisas assim. Eu falei, gente, eu nunca compraria. Por quê? Porque ele não consegue cuidar da casinha dele, porque cuidar de uma é, rede social, você com um celular bonito, tirar uma foto, gravar bem, você grava. Mas sim. não consegue cuidar. Eu parecia que eu estava abrindo um arquivo de Word colorido. Mas isso acontece. E essa sensação que você falou, insegurança. A Paty entrou aqui. Oi, Paty. É, essa sensação de insegurança que você falou, né? Isso é uma coisa muito comum. Então, você olha, dependendo de como essa página. Primeira coisa é o cadeadinho lá. Não sei se vocês já repararam, do lado Aham. do endereço tem um cadeado hoje em dia, né? Hoje em dia é uma exigência do Google você ter um certificado no seu site. Para quem não conhece, é o certificado SSL. Ele é gratuito muitas vezes, né? Dependendo para que você precisa, ele pode ser até de graça. Mas é importante você arrumar a tua casa. É a mesma coisa se você receber uma visita na tua casa e está suja, está desarrumada. A impressão que você causa é muito ruim. E o site, normalmente, se você vai fechar negócio ali, qual a confiança que a pessoa vai ter em colocar os dados do cartão e clicar no botão de comprar, né? A aparência é muito importante. E a Uhum. aparência, eu diria, Ana, que não precisa ser assim, nossa, uma coisa luxuosa, mas uma coisa simples de bom gosto. Normalmente, os sites que mais convertem são os sites com uma informação bem chuta, que vai direto ao ponto, né? Que comunica de forma rápida. Então, é muito importante você estar com a casa arrumada para receber as pessoas, com Legal. certeza. A Tati botou aqui uma dúvida dela. Como investir num site sem ter, ainda mais agora, grana para investir? Então, isso que eu falei, né? Eu até fiz uma aula recentemente falando sobre esse assunto e existem recursos para você gastar muito pouco, para você ter o teu espaço na web, né? Então, a ferramenta mais usada, que é a que eu uso para a construção de site, é gratuita, o WordPress, né? Que é uma ferramenta que você, por meio dela, a partir dela, você consegue construir um mundo, né? Muita gente conhece o Wix também. O Wix é uma ferramenta gratuita Uhum. também para você construir site, tá? O Wix, inclusive, você pode ter a tua página no Wix sem pagar nada, nada, zero. Só que ele vai como é a mesma coisa que você está no Facebook. A página não é sua, é dele. Ele vai Uhum. botar lá a propaganda que ele quiser. Tá? Você está falando de educação física, sobre personal training, aí ele aparece lá uma propaganda de Viagra, por exemplo, entendeu? Ou de qualquer outra coisa. Você não consegue controlar, aquilo ali não é o teu ambiente, Não, tá? e a gente viu isso no boicote que estão acontecendo, né? Alguns sites e várias pessoas estão boicotando empresas que apoiam sites de fake news, né? Porque Sim, elas não sim, sabiam, né? Porque elas trabalham. É muito algoritmo, né? É muito sim. entendimento, né? É, Mas é, o Google, para quem investe, né? O Google te dá todo o relatório. Então, você sabe em quem você está investindo, né? sim, exatamente. É importante você ter saber, né? Você ter essas informações, com certeza. A Tatiana falou aqui do Wix, né? Que ela apanhou do Wix. O Wix é uma ferramenta fácil, tá?
mas ela tem essas questões, né? Na verdade, para o básico, ela te atende, mas quando você começa a querer ter uma loja, construir outras coisas, acaba ficando caro. A própria anuidade do Wix pode ficar muito cara. Tem um cliente meu que estava pagando uma anuidade de R$ 800 no Wix, por exemplo. Caraca! Então, enquanto que para você hospedar um site com WordPress, você pode ter um investimento anual de R$ 250, 200 a R$ 250, tá? Um investimento anual. Então, na verdade, não é caro, né? Se você está iniciando um negócio, tudo bem, você pode ter um blog só, não precisa ter um site, mas com o tempo, né, de forma sustentável, você vai crescendo. O Maurício Fabrício, entrou agora também. o Fabrício perguntou o seguinte: então os sites hoje em dia seriam o final do caminho? Não, no final do caminho, de jeito nenhum, Fabrício, pelo seguinte: assim como para você ter uma rede social, por exemplo, estar presente no Facebook, como eu falei, né, no Instagram, no Twitter, não basta você ter a sua conta lá. Na verdade, eu diria que é o início mesmo, entendeu? Porque o site precisa ser vivo. Você não pode ter um site que ele vai ficar lá estagnado a vida inteira com o mesmo conteúdo, porque o Google não vai trazer o teu conteúdo nas buscas. Tá? O Google ele leva em consideração justamente esse movimento do site. O site é uma coisa viva. Opa! Fala em viva, né? Coisa viva, se mexeu o negócio aqui. Então o site precisa ter essa movimentação. Por isso que muitos sites optam por ter um blog, porque o blog ele está sempre sendo atualizado, né? O Valnei perguntou aí o custo de uma hospedagem por ano. A hospedagem ela pode custar de R$ 150 a R$ 250 por ano. Assim, se você está começando, ela vai custar de 150 e 200. Você pode fazer também, tem a hospedagem, tem a compra do domínio, né? Do br.com, né? Você pode optar por 2 anos, 3 anos, né? Que é uma coisa que você acaba esquecendo, né? Eu, por exemplo, compro e vou lá e tento fazer uma revisão quando eu tenho que pagar de novo. Sim, isso é legal, porque o valor anual ele se ajusta. Se você fizer o contrato por 3 anos, 2, 3 anos, esse valor se ajusta, né? O domínio ele pode variar também. Se o domínio simples, que é o .com.br, ele custa em torno de R$ 40 por ano. E agora existem domínios hoje em dia mais criativos, né? Que é o por exemplo, você pode ter um .edu, né? Você tem um nome.edu, nome.design, né? RJ também tem, não tem? .rj. Tem um grande mestre meu na área de desenvolvimento humano, Tamer. O domínio dele é muito legal, que é tamer.com.vc, né? E aí fica Tamer com você. Então, existem formas criativas de você desenvolver o teu domínio, só que aí é mais caro. Aí já parte de R$ 80 para cima, né? Quando você sai daquele normal do .com.br, entendeu? Tá, a Paty botou aqui. As redes sociais são voláteis. Você precisa de uma localização fixa, não é? Pegou? Não entendi a pergunta, Ana. Você precisa de uma localização fixa, não é? Porque as redes sociais são voláteis. Sim, exatamente. Essa volatilidade das redes sociais, elas se tornam inseguras para o dono do negócio, né? Então, a gente já viu redes sociais alterarem o destino de empresas, né? Tem uma empresa de um grande amigo que ele era uma empresa baseada no Instagram. A empresa inteira, a ideia da empresa era complementar o que o Instagram não faz. O Instagram mudou a política e a empresa precisou fechar as portas. A empresa bombava, tinha stand enorme em feiras de marketing, design, comunicação. Então, você precisa ter muito cuidado quando a sua dependência é muito grande às redes sociais. Legal. A Tati perguntou aqui. A Ana Paula falou aqui do .adv, né? O ADV, ele está no mesmo custo do .com.br também. Se você quiser .adv.br, por exemplo, ele
custa R$ 40 também. É. A Tati botou aqui, o blog seria uma opção de baixo custo? Sim, com certeza. Você tem ferramentas como o WordPress.org, tem o Blogspot, né, ferramentas gratuitas. E eu diria que essas ferramentas são muito importantes para que você construa o seu conteúdo ali. Às vezes, por meio de um blog, você consegue desenvolver uma ideia para o negócio. Você começa a escrever, receber feedback das pessoas. Então, assim, se a tua ideia de abrir um negócio é muito embrionária, abre um blog, começa a escrever ali, divulga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos outros lugares, e aí você vai começar a receber muitos feedbacks. Talvez você descubra que esse não é um negócio viável, ou que você não tem mercado para esse negócio. Mas aí tudo bem, porque você não investiu nada. O seu investimento foi teu tempo, né? Você investiu o seu tempo. Legal. A Sheila Fontes colocou aqui, porque os seguidores, na verdade, não são nossos, né? São do Instagram e Facebook, etc. Isso aí, Sheila. É isso aí, exatamente. Não são nossos seguidores, né? Mas quando você chegou no Instagram, as pessoas já estavam lá, né? Isso é verdade. Legal. E o Fábio, e aí o que você orienta assim? Eu sou um personal. Pessoal, me desculpa aí, que nós somos uma empresa de educação física para os seguidores do Fábio, aí eu vou puxar algumas perguntas para a nossa área. Você, Aí eu sou um personal, aí eu tenho o Instagram, tenho um Facebook que eu mal uso, e aí veio o online, né? Eu sim. preciso trabalhar com meus alunos no online. E o que você indica para esse profissional? Então, é um pouco do que eu falei já, né? Quer dizer, o personal, uma coisa muito interessante, né, que você fez, Ana, que eu acho muito interessante, a sua empresa de fitness, ela é uma empresa não é uma empresa baseada no seu nome. Hoje, Aham. lógico, você já construiu o seu nome, né? A Ana Ottoni, você, por toda, a cam- todo, a- tudo que você caminhou até hoje, né? Você já construiu o seu nome. Mas se o profissional de educação física ou qualquer outro estiver iniciando um negócio, se o seu nome não for conhecido ainda nesse mercado, tenta usar um nome, um outro nome, né? Como o seu, por exemplo, fitness coach, alguma coisa assim, que represente e que fale diretamente qual o seu benefício, né? Uhum. Então, o teu nome em inglês, enfim, fitness coach já diz o que veio, quer dizer, você já informa com o seu nome qual é o benefício do que você entrega, né? Então, isso seria uma dica que eu gostaria de dar. Então, você pode dar um nome para o seu negócio a princípio, ficar em segundo plano. Se o teu nome crescer junto com o seu negócio, né? Ou se o seu negócio não vingar, você se manter no mercado, aí você lança o teu nome, mas se o teu nome não for conhecido no mercado, eu não entraria com ele assim diretamente, entendeu? O personal ele é a própria pessoa, né? Como o próprio nome já diz, né? Aham. Então muitas vezes talvez seja interessante usar, tá? Agora, as redes sociais elas são um termômetro para a gente, né? Se você não tem site Uhum. ainda e está presente nas redes sociais, sente esse termômetro do teu, da tua, do teu, da tua, do teu, enfim, do teu O público público, e né? só cria um site do seu público e só cria um site quando você tiver algo para ofertar, entendeu? Porque também tem isso. Ah, ou dois motivos para você ter um site. Você pode ter um site para criar conteúdo e alimentar esse site com conteúdo, ou para fazer oferta, os dois. Né? Então, antes de ir para o site, pensa o que você vai ofertar, né? De que maneira você vai trabalhar esse teu site. Outra dica também é você tornar esse teu site uma coisa muito simples. São 3 páginas no máximo, né? Aham. Então, se você pensa assim, vou ter que ter um site super complexo, não. Existem modelos de site de hoje em dia que são sites de uma página só. Você rola de cima a baixo, toda a informação está ali na primeira página, e aí você teria que ter mais 2 páginas só, né? Essa home, que a gente chama, que é a página principal, o blog, né, Uhum. que é para você colocar ali seu conteúdo, e a tua loja. Ou, se você não vende produto físico, a tua landing page, né, para vender o teu serviço. Então, considera
que a sua página não encara o site como algo assim, muito grandioso, muito complexo, tá? Quando pensar em site, pensa numa coisa pequena, é isso. São 3 páginas, é só o que você precisa no começo. Legal. A Tati fez uma pergunta aqui. É possível começar com um blog e depois migrar para um site, levando inclusive o conteúdo? Sim, eu fiz isso, inclusive. Eu tinha um blog, eu comecei exatamente assim. Eu trabalhava na iniciativa privada, numa empresa, e aí eu fiz exatamente esse caminho. Criei um blog chamado Slide Matters, né, para falar justamente disso, de apresentação, de slide, de comunicação visual. E aí eu comecei a escrever ali, e eu não fazia ideia de como eu ia, do que eu ia vender, como eu ia vender, eu só queria falar daquelas coisas, né? E aí, quando eu montei a empresa, em 2013, eu peguei esse blog e levei para o site. Eu fiz uma migração. Tem, inclusive, ferramentas que fazem isso automaticamente. Você pode transferir o teu blog diretamente para o teu site por meio de uma ferramenta, sem perder os comentários que ele já tem. Imagina, você tem lá posts escritos há 5 anos atrás, com comentários e com muito enriquecimento. Ele traz tudo isso, entendeu? A quantidade de curtidas, então isso é bacana. O Valnei fez uma afirmação aqui. O que eu quero com isso? Essa é a pergunta que a pessoa deve fazer. Ai, peraí que eu perdi. Para ela mesma, antes de criar o site. Correto? Exatamente. Foi o Valnei? Foi, Val. Peraí, gente. Muito bom, Valnei. Tá Não, dando mais é isso perguntas. mesmo. O, Blogspot e WordPress. Qual o melhor? não, bom, eu não conheço o Blogspot, nunca usei o Blogspot, tá? Blogspot é uma ferramenta muito boa, eu conheço pessoas que já usaram, mas eu, até por essa migração, porque, por exemplo, você tem um blog no wordpress.org, né, Aham. que é gratuito, e aí você traz o teu blog para um site no WordPress, é mais fácil fazer essa integração. Eu recomendaria que você usasse o WordPress, tá? É mais Tá. profissional. A Tati botou aqui, blog ou site pode ser alimentado com o mesmo material das redes sociais ou algo além? Vale começar a contar história no Instagram, no Instagram e levar as pessoas para o blog, site, para saber mais? Sim, na verdade, eu faria um pouco diferente. Eu construiria o meu conteúdo dentro do meu site e criaria um post nas redes para trazer as pessoas para dentro do meu site, tá? Agora, o blog vamos dizer assim, gratuito, né? Então eu escrevi um artigo, coloquei no meu site, propaguei esse artigo nas redes Aham. sociais, no Instagram, por exemplo, as pessoas vão lá, entram no meu blog, comentam e tal. Então, o meu conteúdo está todo ali, né? Eu estou garantindo essa propriedade desse conteúdo, entendeu? Legal. Ô, Fábio, tem umas coisas assim. Eu sei que existem umas estratégias de venda no Instagram, Facebook e tal, mas tem umas coisas, Sim. tem uma coisa assim, não sei se é a mesma coisa com outras pessoas. Me incomoda, assim. A pessoa publica um vídeo, aí o vídeo dá mais de 1 minuto, aí cai no IGTV do Instagram. Aí eu vou lá, entro. Mas aí, o vídeo, sei lá, tem 1 minuto e 30. Então, a continuação desse vídeo no YouTube. Cara, isso me incomoda profundamente, porque eu não vou entrar lá no YouTube. Entendeu? O que você acha que é certo esse caminho? O que você orienta pra gente? Bota o conteúdo lá e aumenta no YouTube? O que acontece? A pessoa, existem níveis de envolvimento com aquele conteúdo, né? Aham. Tem pessoas que vão ler o primeiro parágrafo de um blog e de um artigo e já vão tirar conclusões ali para sua vida, né, já vão te ajudar e tal. Tem pessoas que vão ter que ler mais profundamente, vão ter que ler até o final para extrair mais coisas mais profundas daquele artigo. Tem pessoas que vão ter que terminar de ler o artigo, vão assistir um vídeo sobre aquele artigo, né? Então, a gente sabe que o aprendizado ele se dá por vários canais.
Agora, essa estratégia de levar do IGTV para o YouTube, provavelmente é um cara que tem poucos seguidores no YouTube, tem muitos seguidores no Instagram e está tentando levar a gente para lá. Isso vai depender do interesse. Se isso fosse um conteúdo muito interessante para você, Ana, você iria para o YouTube, talvez, entendeu? Porque ele deve ter construído de uma maneira para o filé mignon e tá no YouTube só, né? Então, ele deu ali uma informação e falou, agora, se você quiser mais profundo, vai para o YouTube. O fato de você não ter ido é simplesmente porque você não é o público para aquele conteúdo, entendeu? Mas é estratégia, tudo é estratégia. Eu não acho que seja errado, não. Não, entendi. O Sérgio perguntou aqui, entendeu o mindset do cliente? É uma diretriz para montar um site ideal? Sim, com certeza. Alguém falou aí de contar a história, né? Que o site ele, precisa, né, contar uma história e tal. Com certeza. O site, você precisa fazer um planejamento da marca, né, de branding, você precisa entender onde a pessoa quer chegar, qual é o objetivo profissional, onde ela quer chegar. Tudo inicia de um objetivo. Se você vai fazer uma apresentação, qual é o seu objetivo? O Valnei falou sobre isso também, né? Então, qual é o seu mindset? O que você, qual é a informação? O que você quer comunicar por meio desse site? Então, tudo isso está muito bem definido no início do projeto. Senão, fazer um site, sem brincadeira, eu faço um site um dia, 2 dias, porque não é difícil fazer um site. Agora, o que leva mais tempo? É justamente esse estudo, né? Você estudar a marca, você entender o público para aquela marca, qual o caminho que as pessoas precisam fazer para chegar até a informação mais importante dentro do teu site. Isso serve para rede social também. E o Fábio, e em relação assim, eu uso muito Instagram e eu uso muitas cores azuis. E aí a pessoa vai migrar para o meu site tem outro tipo de cor. Não é interessante, né? O ideal é a gente equilibrar para ter uma identidade, né? É muito importante você manter a sua identidade visual durante todo o processo, porque é muito comum, aquela sensação que a Tatiana falou no início, da casa desarrumada, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe o que é, ela não sabe dizer, nossa, no site estava azul, no Instagram estava verde. Ela não vai saber te dizer isso, mas ela vai sentir de forma empírica que existe alguma coisa ali que está incomodando, entendeu? E isso vai fazer com que ela não vá até o fim, não feche negócio. Legal, peraí, tem alguma pergunta? Eu tenho que levar meu público do Insta para o blog ou site, porque ainda não tenho. Preciso retomar meu projeto com o professor Fábio. Chegamos a fazer 2 reuniões e estou usando estratégias no Insta. Tati. Quem é? A Tati. A Tati. Ah, Tati, então, a gente, pois essa última pergunta aqui, né? Ah, tá aqui. Vou começar aqui. E, gente, o meu parou de rodar, por isso que eu estou aqui. Eu falei, gente, cadê as perguntas? Exatamente, vezes, Tati. quando a gente mexe, às vezes, o teu público, se o teu público está prioritariamente no Instagram, você vai fazer naturalmente esse caminho para o site. Quando você criar o teu site, o conteúdo que você gerar lá, você vai mostrar a pontinha do iceberg no teu site para ler o conteúdo completo, mas a pontinha do iceberg acho que travou um pouquinho, Fábio. Site a partir do momento. Travou? Travou. Dá um feedback. Pessoal, melhorou travou? Agora? E aí? Valnei, Tati. Valnei está com uma cara de dúvida aqui. Acho que ele estava lendo a pergunta da Tati. É comigo, é com a gente ou com a Tati, mano? Voltou. Ele botou aqui. Voltou. Bom, então essa migração de público da rede social para o site ela vai acontecer de forma natural. Ô, Fábio, uma coisa que acontece muito, assim, por exemplo, eu quero vender um produto
e é importante eu fazer meu mailing, né? Porque, por exemplo, nós já tivemos aí alguns casos, várias vezes a gente ficou sem WhatsApp, muita gente ficou perdida, aí descobrimos o Telegram. O que você recomenda? Como trabalhar no site, não ser uma coisa chata, de mala direta? O que você recomenda para a gente trabalhar? É muito boa pergunta. Assim, eu diria que isso é hábito de poucas pessoas, tá? Quando você inicia, vamos pegar o teu exemplo, um personal, por exemplo, né? Um Uhum, personal que hoje ele está no mercado há 5 anos, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem uma lista no Excel de todos os clientes que você já atendeu até hoje? Ou com todas as pessoas com quem você já interagiu? Você nem fechou um negócio, mas você já teve uma reunião com ela, você já isso é uma coisa importantíssima, você ter uma lista, né? Então, pega um Excel, começa a colocar lá, né? Nome, e-mail, telefone. Nome, e-mail, telefone. O WhatsApp, até aproveitando isso, Ana, uhum. o WhatsApp ele virou uma ferramenta importantíssima, porque uma vez que a rede social ela não te entrega não entrega a tua informação para todo o seu público, o WhatsApp é uma garantia que você tem de fazer com que o teu conteúdo chegue até o teu público. Então, está havendo uma quantidade muito grande de ações através por meio do WhatsApp. Inclusive, tem sites que deixaram de usar formulário de contato por e-mail. Só tem lá, você tenta achar um formulário, um e-mail, não acha, só tem um WhatsApp. E o WhatsApp, você está sempre com ele ali do teu lado, né? Se a pessoa quiser, ela te manda uma mensagem, você já recebe na mesma hora. E para É, isso tem o WhatsApp for Business também. que é muito bom, né? Você É consegue muito bom. listar. Eu utilizo pela empresa, desde que lançaram, você consegue botar a gente trabalha com curso, né? Por cursos, você vai etiquetando as pessoas, é muito bom, fica muito bem organizado, né? É. Eu diria assim, hoje em dia, 90% dos negócios que eu fecho, a negociação é feita no WhatsApp. 90% da negociação é feita no WhatsApp. Uhum. Então, é uma ferramenta fantástica. E se você usar o WhatsApp for Business, ele vai te agregar muito mais ferramentas, né, para você conseguir fechar negócio. Legal, legal. E mala direta, você acha interessante? É sempre interessante, Ana, porque a pessoa fala, mas e-mail é uma coisa antiga, mas e-mail é outra ferramenta que você garante que a pessoa vai receber, né? Se você seguir todas as políticas de e-mail marketing, né? Se você seguir todas as recomendações de e-mail marketing, um profissional de marketing digital pode te orientar para você usar, a Clarideia também pode te orientar nesse sentido, e você trabalhar a sua lista, você trabalhar a sua mensagem, né, de forma que ela chegue até as pessoas. Então, a lista, né, o e-mail marketing ainda é uma ferramenta importante. Ah, pô, tirou onda agora. Tirou onda. A minha deve ter até esquentado. Estou falando pra caramba aqui. Tintiano. Tá boa. Pra nós, é Tintim. nós. Muito nós. Nós, nós. Estou gostando dessa Gente, live de happy hour. um brinde aí, pessoal, gente. Desculpa, mas sexta-feira, nossa live concorrendo com Tereza Cristina, Musa. Pô, pois é, tem que botar uma. Já começou com uma musiquinha de fundo aí, animou, né? Tem que É, terminar do mesmo jeito. aí, ô Fábio, é... Marcele, desculpa, entrou agora. Um brinde, Marcele. Concordo, Sheila. Fábio precisa, é um conteúdo, não sei, para sua área. Fala, Livinha. Para a nossa área, é um conteúdo fundamental. O que o Fábio domina, existe uma necessidade muito grande para esse conteúdo aqui. É um conteúdo muito vasto e a gente tem uma rotina muito pesada, então a gente fica ali muito. A gente até brinca, né? Que
muitos professores ficaram perdidos porque eles usam a rede social como se fosse um reality, né, da minha vida, né? E aí É, agora a rede social é o meu trabalho, né? Então o online é o meu trabalho. verdade. É, alguns amigos nossos e muita gente ficou, não sei, na sua área ou na área de quem não é da educação física, ficaram paralisados, Fábio, porque elas não sabiam. Primeiro que não sabiam, muita gente achou que em 2 semanas a gente retornaria, né? E eles não Sim. sabiam como a gente, como proceder, como atender, como fazer. Teve gente que se reinventou, né? Partiu casa do João para fazer churrasco. João não tá aí, não. Aí entrou. Ele falou que tá Fábio, tomando achocolatada. é, perfeito. A Sheila botou aqui. O Fábio, além de fazer o site. Peraí que o pessoal falou aqui. Ensina também a alimentar o site. É muito importante, né, Fábio, fazer uma atualização, né? O Fábio, deixa eu É, puxar a saia. Oi, desculpa. Vai lá, vai lá, não, é vai isso lá. mesmo. Tá certo. Não, o site tem que ser vivo, né? Como eu falei, tem que estar sempre atualizando, senão ele deixa. Tem uma comparação que eu assisti uma vez no evento que eu assisti, que eu participei de um evento, tinha uma comparação muito interessante. Blog é igual tubarão, né? Compara blog ao tubarão. O tubarão, se ele para, ele morre. Você não vê um tubarão parado no mar, né? Ele está sempre em movimento. E é Aham, exatamente isso, né? O blog, o site, ele precisa estar sempre em movimento. é. As pessoas, você entende disso, as pessoas confundem a quantidade de seguidores com a qualidade de captação, né? Sim. E isso, fala um pouquinho disso, Fábio, que é importante a pessoa aprender a equilibrar. Será que está me dando retorno? Hoje eu trabalho com um parceiro que tem 50 mil seguidores, acho, a média, né? 50 mil seguidores. E aí eles falam, pô, mas bota na minha rede, eu tenho 50 mil seguidores. Eu falei, mas eu tenho mais clientes do que você, porque eu tenho menos seguidores, mas o que eu tenho me atende. E vocês? Aí eles ficam assim, paralisados, né? O que você tem para indicar isso, Fábio? Então, Ana, o que aconteceu foi que, assim, no início do Facebook, as pessoas tinham como hábito pagar para ter o teu vídeo travou, né? Agora acho que foi. Foi. Então, isso era um hábito muito comum, comprar seguidores. Você botava lá R$ 100 e uma semana ele ficava lá convidando as pessoas para seguir a tua página. Só que, qual é a consequência disso? Ele traz muitos seguidores? Traz. Mas dificilmente traz quem interessa para você. Vai trazer, sabe quem? Aquela pessoa que não faz nada o dia inteiro, que fica no computador, não está nem de quarentena, não. A pessoa está em casa, no computador, e ela está assim, curtindo tudo. Tem gente que fica curtindo tudo, né? Então, você tem lá você é um personal, você tem um público, você é interessado num público, por exemplo, feminino, de 30 a 45 anos, você definiu essa faixa etária, e aí você coloca, sei lá, que mora na Tijuca, ou que mora na Zona Sul, etc. E aí você faz uma definição, e se você tiver 50 seguidores com esse perfil, é melhor do que você ter 1.500 de um perfil que não é esse, entendeu? Que são homens acima de 50 anos. Ou então, garotada, né? Tem muito estudante que fica no Facebook o dia inteiro e tal, e curte tudo também. Então, o número de seguidores deixou de ser uma coisa importante, né? Então, deixou de ser algo realmente relevante. E o uso de hashtag, você acha? O que você indica? As hashtags, elas são importantes, né? O Instagram, por exemplo, ela tem um limite ali, você tem um limite, se eu não me engano, são 25 hashtags por postagem. Qual o cuidado que você tem que ter? Eu não sou nem especialista nessa parte de rede social, não, de Uhum. Instagram, não, tá, gente? Tem pessoas aqui que são mais especialistas do que eu. Tem a Sheila aqui, Suzana, tem uma galera aí que entende mais de Instagram do que eu.
Mas o que eu aplico e que eu recomendo, gente que faz assim, tira foto do filho e coloca lá, hashtag empreendedorismo, né? Então, bom, filho é um empreendimento, é um dos melhores empreendimentos, né, que você pode ter, mas o Instagram ele pode considerar que você está se aproveitando, né, de uma publicação comum para divulgar, enfim. Então, você pode, inclusive, ser penalizado pelo Instagram, né? O Rony falou que eu estou travando. Estou travando, Ana? Tá, um pouquinho, mas eu tô ouvindo. Vocês não Tá. estão ouvindo? É, bom, para mim parece que está tudo bem aqui. Bom, vamos lá. Então você tem que ter cuidado de colocar a hashtag que seja referente àquela postagem específica. Legal. Fábio, Ok? nós estamos Sim, finalizando aqui professora. nosso happy hour. Happy hour é Show. diferente aí para o público de educação física, mas é de muito valia para a gente realmente fazer um trabalho eficiente nas redes sociais, que acho que a nossa profissão merece muito. E faz uma reflexão final aí sobre o assunto, o que eu quero começar a me divulgar, o que você acha interessante para nós profissionais. Sheila, obrigada aí. Sheila perguntou pra caramba. Sheila, Tati, tá? Vou falar com o pessoal no final. Então, assim, gente, o que eu recomendo é isso, né? Você não dá um passo maior que a perna, né? Você não precisa fazer um investimento muito alto no início, tá? Se você está começando um negócio agora, essa pandemia, ela criou muitos empreendedores, né, Ana? Você está vendo isso na tua área também. Então, muitas Aham. pessoas que ou ficaram desempregadas ou porque tiveram que se reinventar. E quando você se reinventa, mesmo estando trabalhando com carteira assinada ou funcionário público, isso é um tipo de empreendedorismo. Mas voltando para esse empreendedorismo pessoal, do tal do eu presa, né? Eu daria um passo de cada vez, tá? Porque o fracasso, ele não você fracassar no negócio não quer dizer que isso é necessariamente uma coisa ruim. Então, o fracasso ele pode ser o início de um sucesso, né? Você começa com um fracasso e por causa desse fracasso você retoma a estratégia, muda o foco, muda a oferta, refaz a tua oferta e assim você pode alcançar o teu público certo, né? Da maneira certa. Então, começa pequeno, vai crescendo aos poucos. É isso que eu tenho a recomendar. Muito Legal. obrigado, Ana, pela live, adorei. Acho que eu vou ouvir toda semana agora, aqui, toda sexta-feira. Vamos, eu queria fazer uma com você, já deixo aqui o convite. A gente falar sobre identidade visual. Legal. Acho muito interessante a gente trabalhar isso aí com os profissionais. E te agradeço muito, né, Tsai? Valeu. Um brinde, Obrigado, Ana. tá bom? Fábio, Show. vou te tirar, a gente agradeço a vocês. Alguém quer entrar para falar 5 minutinhos comigo? Quem quiser. Muito obrigada mesmo, Fábio. Cara super competente. Fechamento da Obrigado, Fitness Ana. Coach, nosso docente, tá? Muito obrigada Tamo mesmo, junto. Fábio. Tamo junto. Tamo junto. Vem, Tati, vou te chamar, Tati. Tati, vou te chamar. Chamei você, Tati. Suzana. Oi, Oi, Ana. amor. Cara, eu Parabéns. tô descabelada com o cachorro em cima da mesa, tava jantando. Não tem problema. Não tem luz, a estrutura de live já foi aqui, cara, mas tudo Não bem. tem problema. Então, Hello, people. happy hour. Valei! Vou virar blogueira. Happy hour. Tati, você Oi. trabalha com a gente. Oi, Léo. Leomir, da turma 4, tudo bom?
Você trabalha com a gente, faz uns trabalhos. Hoje vai fazer muito mais trabalho de bastidores do que presenciais, mas Tati, fala um pouquinho assim, como é que você está sentindo, pessoal? Eu senti os nossos alunos muito diferentes, porque saíram, né, as fases, como a gente vai retornar. A gente só tem 3 minutinhos. Mas os Você alunos que sentiu, treinam com a gente? que treinam com você, eu senti alguns Arrumar o alunos cabelo. balançando. E Assim, você sentiu diferença essa semana? Por causa das fases? Eu senti muita diferença. o pessoal lá de onde eu trabalho, cliente de personal eu não estou atendendo, porque são pessoas, meu público é um público mais velho. Eu tenho cliente de personal que está comigo há 5 anos, que vai fazer 90 anos esse ano. Então, eu estou aprendendo aí como é que eu vou me encapar para poder ir para casa dessas pessoas atender. Mas o pessoal que eu tenho atendido online, que é do estúdio que eu trabalho, foi uma surpresa, porque é um estúdio de ciclismo, né? O treinamento funcional, o pessoal ficava fugindo do funcional e ninguém fazia alongamento. E aí, quando veio a pandemia, a primeira coisa que a gente teve para ofertar online foi o treinamento funcional, que o pessoal fugia, e o alongamento, que ninguém fazia. Porque não tinha aula lá. Então, até que conseguisse estabelecer esse ciclismo em casa, né? E não são todos que podem, teve aquela coisa, tem que ter o funcional para força, tem que ter o funcional para metabólico. No início, as aulas eram lotadas. Lotadas. Início de pandemia, todo mundo em casa, aquela energia, todo mundo quer fazer o exercício, e aí depois começaram as oscilações, porque um aluno sumia, e aí a gente faz, sou só eu e o meu chefe, então fica mais fácil trabalhar, e a gente faz um apoio pelo WhatsApp. Aluno sumiu, se não estiver treinando com ele, se não estiver treinando comigo, eu pergunto. Ele falou, pô, também não tá comigo. Então a gente entra em contato. Aí o cara entubou o pai, internou o irmão. Aí a outra aluna, o pai ficou doente, a outra é médica e está trabalhando no meio dessa confusão. E as pessoas oscilam. Mas, por exemplo, tiveram alunos que começaram a entender, e isso vai ser bom para a gente, a importância de fazer o treinamento funcional, porque agora eles estão conseguindo fazer o ciclismo em casa, mas eles perceberam que ficou melhor fazer o ciclismo depois de terem feito bastante funcional. Muitos alunos engajados nas aulas de alongamento, eu até fiz um vídeo sobre isso, falando como que o alongamento afeta psicologicamente e comportamentalmente as pessoas. Me mudou. Eu comecei a dar aula de alongamento 5 vezes por semana, eu fazia junto com eles para ficar divertido, não ficar aquela coisa de eu ficar sentada ali dando ordem. Eles gostam dessa dinâmica. E eu comecei a alongar sábado e domingo, que é dia que eu não dou aula de alongamento, né? E isso muda. Essa semana eu conversei com uma professora de educação física que está na Irlanda, amiga minha. Ela se colocou alongando e ela falava, logo eu, que era a menina dos pesos. Eu falei, olha, tô nessa. O alongamento realmente muda o mindset das pessoas. A Sheila, que está aí online, pode falar com mais propriedade do que eu até dessa coisa de mudar o mindset. Mas fez diferença, mas o pessoal oscila muito. Tem vários dias que eu abro o Zoom e faço um trabalho psicológico comigo, porque eu fico com o cachorro e o gato no colo e não aparece ninguém. E a gente tem que compreender isso, né, Tati? E aí quando isso acontece... Porque pra gente é ruim, né, bebê? Já porque, tem na verdade, minuto, agora nós temos 2 grupos de WhatsApp. O WhatsApp da empresa Treinos e o WhatsApp da empresa Amigos. Então, no Amigos, a gente consegue acessar mais as pessoas, um dá notícia do outro. Agora eles começam a se acessar para dar notícia para a gente. Então, isso é bom porque está criando um grupo de clientes fiéis à empresa, porque a gente apoia, e um grupo de clientes amigos. Então, isso ajuda bastante. E quando eles somem, a gente compreende e a gente acessa, e vários alunos me acessam no privado, no WhatsApp também, para bater um papo, para dar um apoio, porque aconteceu isso. Até problema com o cachorro, e a gente ouve e a gente entende que nesse momento a função é 24 horas por dia mesmo. Ô, Tati, muito bom, muito obrigada por você ter entrado, porque eu acho importante a gente... A falta de estrutura. Pelo amor de Deus. Porque a gente tem que ouvir os nossos colegas que estão passando a mesma coisa que... Não estou passando sozinha.
O outro colega está passando sozinho. Exato, porque senão o profissional de educação física começa a achar que é um fracasso dele. Gente, não é fracasso da gente. Nós somos bons treinadores, sabemos disso, afinal de contas, fazemos os cursos da Fitness Coach há milênios. Mas a gente tem que entender isso sim. Tem que entender isso, que não é um fracasso nosso, é uma oscilação normal. Eu não sei quantas academias estarão abertas pós-pandemia, quantos estúdios, não sei. Mas eu sei que a população está com um olhar bem diferente. E quem não fazia atividade, descobriu atividade, tá bom? Muito obrigada por ter participado. Quem participou, muito obrigada. Sigam. Quero a live 2 com o Fábio. A Simone chegou agora. Pô, Simone, tô falando aqui do Equilíbrio Realiza, tu demora para entrar. Vou fazer. Por favor, sigam o Fábio. O Fábio é um excelente profissional, me ajuda muito pessoalmente e trabalha em parceria com a Fitness. Valnei Faria, fechamento nosso docente. Daqui a pouco é meu sócio. E Tati Delgado, só seguir aí. Quem Usei as dicas do Valnei na minha live de hoje, minha primeira live. Quem participou, Valnei tá pensando. Quem participou, muito obrigada. Sérgio sempre participa. Fê depois assiste. Karen também. Quem é amigo do... Ô, Meiri! Love you, Meiri! Meiri, sigam essa aí, ó. Essa é um monstro. Luz Meiri, treinadora. Meiri, a gente tá fechando aqui. Esse conteúdo é muito interessante, Meire. Muito interessante o conteúdo de hoje. Eu sou stalker da Meire agora. Tá aí. O João tá aí, ó. Churrasco na casa do João. João. Não, o João falou que é bolo com achocolatado. Bolo com achocolatado que ele falou. Beijo, meus amores. Brinde a vocês. Muito obrigada. Brinde a todos os docentes que participaram da live até